Olá, amigas, amigos, todos e todas, sejam muito bem-vindos então ao canal O Argumento. No vídeo de hoje traremos a continuação da série Humanos Desenvolvimento Complexo. Nosso foco se concentrará na psicologia sócio-histórica, mais precisamente em algumas contribuições de Lev Vygotsky para a psicologia do desenvolvimento. Então, também traremos o quadro Argumento Indignado, não é? Onde faremos um paralelo entre essas ideias de Vygotsky, a psicologia do desenvolvimento e sócio-histórica. Também traremos então aí algumas simbioses sobre essas ideias. Então, todos preparados então para mais umas gotas de conhecimento com aquele olhar crítico e apimentado, reflexivo e ácido. Vamos nessa? Sem delongas. Um bom vídeo a todos. Se gostar, deixa um like, se inscreva no canal, faça seu comentário, traga contribuições para nós ampliarmos a nossa comunidade do conhecimento. Argumento indignado. Antes de iniciarmos, então, a explanação do tema em questão, salientamos que entramos em um período histórico conturbado e com cenários nada promissores no quesito social, econômico, ambiental e cultural. Diante destas possibilidades nebulosas e estando nós conscientes do prejuízo para toda a sociedade em geral, também sabendo que desde há muito tempo hordas movidas por ignorância, ódio e medo destruíram todo o conhecimento acumulado da humanidade, e então esse conhecimento destruído pertencia a todos nós. Citamos então a Biblioteca de Alexandria, podemos citar a Biblioteca de Nínive. Então, quando nos defrontamos com esse tipo de ignorância e muralha, só há dois caminhos possíveis. Um é se entregar à covardia, e fingir que nada vemos. O outro é se indignar e lutar para que essa barbárie não aconteça novamente. Então, uma pesquisa aí feita pela USP, realizada então numa passeata com muitas aspas, percebemos o quão perniciosas são algumas ideias limitantes. As crenças e os sistemas governamentais, principalmente o capitalismo, já usam essa estratégia há muitos séculos. Porém, a situação se agravou devido à disseminação de ideias falsas pela internet. Então, essas ideias falsas são fruto do delírio coletivo, criado por essas ideologias extremistas. Sendo assim, é cada vez maior a quantidade de pessoas que defendem sua própria extinção, a perda de seus direitos, a exclusão e também os sentimentos de ódio pelo outro, pelo diferente. Então, um déficit cognitivo é a incapacidade de um indivíduo em entender a realidade, levando-o a não evoluir mentalmente e também leva-o a regredir cognitivamente. Então deixamos esta pequena reflexão crítica, ácida e necessária sobre a inacreditável capacidade do ser humano em lutar contra si mesmo e contra sua classe social. Então, defendendo aí aqueles que o exploram, acreditando realmente que essa destruição é a melhor coisa para começarmos novamente, e isso é provado, fato que nunca deu certo, só traz
é morte, destruição e sofrimento e nenhuma melhora. Aliás, coloca então também a ciência, a cultura e tudo que a humanidade já conquistou no ostracismo, sabe-se lá por quantos séculos a mais. Então, essa manobra acaba então fazendo uma população alienada, que é usada novamente, né, como massa de manobra. Aí por todo o império sociopata, capitalista, ocidental, seja aqui, seja em outros lugares, um neoliberalismo extremista nos abateu, tanto aqui quanto no mundo, tá? E isto é uma guerra cultural contra a ciência, contra a cultura, o conhecimento, a educação, os direitos humanos, o meio ambiente e a equidade social, pois nosso mundo virou um mercado e os detentores econômicos do poder, eles não admitem mudanças nesta forma econômica de explorar o mundo, no caso, nós, certo? Então, essas mudanças são necessárias, mas seria utópico saber que elas iriam acontecer assim, sem luta. Vamos lá, ficamos com esta reflexão para pensarmos. Psicologia socio-histórica. As teorias do desenvolvimento e a psicologia estão em permanente movimento. Novas abordagens vão sendo elaboradas e ampliam cada vez mais as concepções teóricas. A psicologia socio-histórica surgiu no território da ex-União Soviética e diversos autores então se destacam, entre eles Alexis Leontiev, Levi Vygotsky, Sergei Rubinstein, Alexander Luria e outros. Na contemporaneidade, destaca-se Ksenia Alexandrovna Abjulanova, 1973, e então vive até hoje, e é discípulo de Sergei Rubinstein. Levi Vygotsky, nascido em 1896, falecido em 1934, faleceu inclusive jovem. Ele, em sua teoria socio-histórica, uma teoria visivelmente fundamentada no materialismo dialético, porém sem sua aplicação direta aos problemas das ciências naturais e sociais. A dialética, abre aspas, não constitui um conjunto de regras universais a ser aplicado de forma indiferenciada ao que estudamos. Pelo contrário, a dialética explica um conjunto de princípios epistemológicos gerais que vai orientar as construções metodológicas particulares de cada ciência. Então, Vilela Jacó Ferreira, Portugal, História da Psicologia, Nau, editora 2008, página 354, fecha parênteses. Então, a psicologia socio-histórica, em sua abordagem, foi construída para superar o tradicionalismo positivista e também para que ela pensasse a forma de estudar o homem e o seu mundo psíquico como uma construção histórica e social da humanidade. Então, segundo os princípios da teoria de Vygotsky, elencados também pelos autores em Buch, Furtado e Teixeira, na obra Psicologias, editora Ática, 2003, página 87, abre aspas, a linguagem e o pensamento humano têm origem social.
A cultura faz parte do desenvolvimento humano e deve ser integrada ao estudo e à explicação das funções superiores. Não se pode construir qualquer conhecimento a partir do aparente, pois não se captam as determinações que são constitutivas do objeto. Ao contrário, é preciso rastrear a evolução dos fenômenos, pois estão em sua gênese e em seu movimento as explicações para a sua aparência atual. Então, mudança individual tem sua raiz nas condições sociais de vida. Assim, não é a consciência do homem que determina as formas de vida, mas é a vida que se tem que determina a consciência. Então, nesse sentido, Carl Sagan nos alerta que a vida não corresponde em todos os aspectos a nossos desejos, porque tentamos impor nossos desejos ao mundo. Nossa consciência não altera a realidade, né? Então, os processos biológicos da vida, ou a mecânica da física quântica, ou qualquer das leis naturais que regem todo o universo. Então, eis aqui um ponto que liga ao quadro Argumento Indignado, no início de nosso vídeo. Mas, principalmente, antes de fazermos então esta simbiose contextualizada das ideias, é necessário refletirmos mais um pouco sobre as contribuições de Vygotsky à psicologia educacional. Então vamos lá. É um legado muito importante deste autor foi então considerar a psique como um sistema em desenvolvimento. Então, a partir desse princípio, a psicologia do desenvolvimento passa a ter relações mais estreitas com a psicologia geral. Então, para Vygotsky, as transformações que ocorrem em nosso desenvolvimento estão enraizadas na cultura e na sociedade a qual o sujeito está inserido. Então, esta mesma sociedade também está então em constantes mudanças e transformações. Então, segundo uma de suas teorias sobre a zona do desenvolvimento proximal, o professor então é o mediador entre o conhecimento e o estudante. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real, o que se costuma determinar através da solução independente de problemas pela criança sem a ajuda de um adulto, né? E o nível potencial, determinado pela solução de problemas sobre a orientação de um adulto. Então, Book, Furtado, Teixeira, 2002, né? Ou seja, o nível real é aquilo que o estudante já sabe. O nível potencial é aquilo que a criança pode aprender. E a zona proximal é a área intermediária entre esses níveis, onde o professor então vai traçar suas estratégias de ensino. No Brasil, tanto a psicologia social quanto a psicologia da educação, né, Vygotsky é estudado e tem influência nessas áreas. Um nome de grande relevância na psicologia social brasileira é Emília Ferreira, que também a atuação da professora Silvia Lane, que contribuiu significativamente para a construção de uma psicologia social crítica. Então, nós podemos perceber que as contribuições de Lev Vygotsky para o desenvolvimento da psicologia do desenvolvimento dentro da sala de aula foi muito importante para os professores, porque você tem ali aquela área onde você vai trabalhar, porque você
previamente já conhece aquilo que o seu aluno sabe e aquilo que ele tem para saber. Então você tem essa área para trabalhar, fica mais fácil de você ser este mediador entre o conhecimento e o aluno. Então, agora, quando nos referimos aqui às congruências da psicologia sociohistórica, aquela citação ali atrás de Carl Sagan, né? E o quadro, o argumento indignado, então podemos contextualizá-las para o nosso período histórico atual, visto que tanto um quanto outros versam sobre o déficit cognitivo causado exatamente por desejos humanos impostos à vida e ao mundo, sejam pelas crenças limitantes ou por ideologias, e o que faz também com que os indivíduos não enxerguem a realidade, não aceitem os fatos e continuem vivendo em um mundo então fantasioso, seguindo aí os delírios de seus líderes carismáticos que não defendem os direitos dos cidadãos como um todo, mas sim servem a seus próprios interesses. Então, nos conscientizarmos de nossa classe social e das forças que as manipulam é fundamental para uma equidade social. Portanto, a educação se torna uma ferramenta imprescindível para diminuirmos essa desigualdade social e esse déficit cognitivo coletivo imposto aos indivíduos. Então, bem como a psicologia sociohistórica é importante para compreendermos então não apenas os mecanismos psíquicos, mas também de nos libertar das correntes limitantes, opressoras e do império capitalista e das crenças fantasiosas fundamentalistas. Com este 21026. Então chegamos ao final então de mais um vídeo aqui no canal, o Argumento. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse caminho, em busca do saber. E seguimos, como fala meu amigo Marceleza, aí para você, amigão, a Ilha Bela lá, valeu mesmo. Então divulgamos o conhecimento científico, combatendo a desinformação, a discriminação, o racismo, a misoginia, a homofobia e toda a exploração e desigualdade. Então no próximo vídeo falaremos sobre a psicologia humanista de Carl Rogers. Eu introduzi a psicologia humanista, a qual eu não havia citado no início dos primeiros vídeos. Porém, eu vi que foi fundamental para a psicologia do desenvolvimento, para a psicologia utilizada nas escolas, que fosse citado aí então Carl Rogers. Então aí afufe o indicador aí naquele joinha, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário para ampliarmos então aí nossa visão de mundo e universo, nos libertar das couraças mentais que nos oprimem o intelecto. Até a próxima, com vocês aqui no canal O Argumento.